Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, canal onde eu falo de projetos de engenharia eletrônica, robótica, automação, mecânica e afins. E nesse vídeo aqui, continuando o assunto do vídeo anterior, onde eu falei de 10 coisas que você pode fazer para deixar a sua placa de circuito mais profissional, neste vídeo eu vou falar de um tema muito importante, que é a segurança, confiabilidade do seu produto. Segurança em que sentido? Segurança no sentido de que o produto ele é seguro para o usuário, para a pessoa que está utilizando ele. Por que isso é tão importante? Sem dúvida você já deve ter visto várias notícias de celulares pegando fogo, carros elétricos pegando fogo, apartamentos, indústrias sendo incendiadas. Então dá para perceber que realmente é um assunto necessário, é um assunto sério, não é só conversa fiada. Eu vejo muita gente que monta os circuitos ali e deixa de qualquer jeito, não se preocupa com a segurança, mas é um problema real e também interfere muito na questão de durabilidade do seu produto, além de todos esses outros riscos que eu falei. Imagina que você desenvolva um produto, entregue para o cliente e na primeira utilização o produto queima. Será que é responsabilidade mesmo do cliente? Tirando as questões ali de mau uso, todos os produtos que hoje estão no mercado, eles precisam seguir certas normas de segurança, tanto nacionais como internacionais. Então realmente é um assunto que é levado a sério na indústria. E se você aí, projetista, entusiasta eletrônico, aplicar essas sugestões que eu vou dar, já garante aí uma maior durabilidade do seu circuito e maior segurança também. Imagina, você deixa seu circuito funcionando ali de noite e no outro dia ele está queimado, ou até pior, no outro dia colocou fogo no seu quarto ali. Sem falar que isso também agrega no valor do seu serviço. Você falar para o seu cliente que você fez uma placa com circuitos de segurança, de proteção, sem dúvida agrega na confiabilidade do seu serviço. Mas acho que você já deve ter entendido, né? Mas vamos ao que interessa então. Qual que é a lógica dos sistemas de segurança, dos circuitos de segurança? A questão é, se você faz uma placa, um circuito que vai ter muita interação com o usuário final, geralmente você vai precisar colocar vários circuitos de segurança. Porque quanto mais o usuário final tem contato com aquele produto, maior a chance de ter algum problema, de acontecer algum erro, de ter algum desgaste do componente. Então maior é o risco. Só para você entender. Pensa aqui um celular. Qual que é a interação que o usuário tem com o celular? Bastante, né? Mas pensando agora em relação ao circuito mesmo que está aqui dentro, a placa de circuito do aparelho, ela está bem protegida dentro da carcaça do aparelho. O que fica exposto ao usuário final? Nesse caso aqui a saída de fone de ouvido e a entrada de carregador. Eu preciso ter proteções nessas duas saídas. Por quê? E se o fone de ouvido do usuário estiver com mau contato, estiver com fio desencapado ali e der curto? E se o cabo USB do usuário final ali estiver na mesma condição e der um curto? E se cair um raio na rede elétrica enquanto o usuário está utilizando um pico de tensão? Um exemplo interessante, falei do celular e agora falando aqui de uma placa-mãe de um computador. Bem, se você já montou um computador, como a placa-mãe é um circuito que é completamente exposto ao usuário e ele pode colocar a mão, ele pode ligar errado, ele pode inverter as ligações, enfim, está muito exposto ao usuário, então obrigatoriamente ela precisa ter muitas proteções. Falar agora, por exemplo, de uma injeção eletrônica programável de um carro. O que está exposto ali? Basicamente tudo, porque você tem entradas e sensores, saída dos atuadores, o usuário que tem que ligar a alimentação. Então você dá muitas possibilidades de risco de dar algum problema para o usuário. E daí você precisa pensar com antecedência nas proteções para não ter risco do seu produto queimar ali durante a própria instalação ou por algum erro da pessoa que está instalando. Então chega de explicar e vamos falar aí das proteções. A primeira proteção que o seu circuito precisa ter é um circuito de sobrecorrente, ou o famoso curto-circuito. Nada mais é do que um consumo muito alto de corrente dada pela falha de algum componente ou do circuito ou até mesmo de algum erro do usuário. Talvez esse seja o motivo que mais queima circuitos. Também é um dos mais perigosos, porque uma vez que o componente está em curto-circuito, ele pode esquentar, pode pegar fogo e pode incinerar tudo que está em volta ali. Nesse vídeo aqui eu não vou falar dos circuitos ativos de proteção, que são circuitos adicionais que você acrescenta no seu circuito com transistores, amplificadores operacionais, etc, para monitorar a condição ali e proteger. Eu vou falar somente dos componentes passivos que você pode colocar para facilitar. Felizmente a sobrecorrente ou curto-circuito é algo que é relativamente fácil de resolver. Como que você pode resolver? Simples, com um fusível. Esse caso aqui é um fusível resetável, mas pode ser aquele fusível de vidro ou de lâmina que é mais comum nos circuitos automotivos. Se for um circuito selado, ou seja, que é difícil abrir, compensa muito o uso de fusíveis resetáveis. Como o nome sugere, ele protege naquele instante e depois de algum tempo ele reseta e você consegue utilizar novamente e o circuito volta a funcionar se não tiver nenhum erro. Esse daqui é de 500 mA, esse daqui é de 3 amperes e eu particularmente gosto muito deles porque eles são baratos, são eficientes e você não precisa ficar
ficar se preocupando em trocar eles caso aconteça alguma coisa. A forma de utilização do fusível é bem simples, como dá para ver aí na imagem. Você só precisa colocar ele em série entre a fonte e a carga, e se ele estiver bem dimensionado, ele irá proteger seu circuito. Também mais um ponto interessante do curto-circuito é que se você colocar resistores a mais no seu circuito de proteção, você pode evitar que no mau funcionamento de algum deles, ele queime seu circuito. Por exemplo, como você está vendo aí no caso do MOSFET. É muito comum se utilizar esse resistor de 1K ou um outro valor aí no gate do MOSFET. E um dos motivos para se fazer isso é que caso o MOSFET entre curto, ele não vai queimar um microcontrolador que está alimentando ele. Agora falando do segundo ponto, que também é bem importante, que é sobretensão. Sobretensão é qualquer tensão acima do limite suportado pelo circuito. Pode ser desde um raio que caia na rede elétrica, pode ser uma oscilação da rede elétrica, pode ser o usuário ali colocando mais tensão no circuito do que ele deveria. Geralmente a sobretensão ela queima o circuito muito rapidamente, principalmente quando as tensões são muito altas. É muito comum em circuitos de fontes chaveadas você ver esses carinhas aqui, que são os varistores. Eles são muito parecidos com os fusíveis resetáveis que eu mostrei ali, mas eles são até mais comuns. Então você tem de diferentes tamanhos, diferentes cores aqui, então ele vai suportar tensões, correntes e temperaturas diferentes ali. Todas essas informações você tem no próprio datasheet. Basicamente, como você está vendo na foto aí, quando tem uma sobretensão, o varistor que está ligado em paralelo com a fonte, ele diminui a resistência interna dele. Quanto maior a tensão, menor a resistência, ele gera um curto-circuito ali, protegendo assim o resto do circuito e até o usuário final também. Então é um componente relativamente barato, simples de colocar no circuito, que te dá muita proteção. Continuando aqui, vou falar do terceiro ponto, que é inversão de polaridade. Esse aqui também é campeão para dar problema nos circuitos. Que técnico de eletrônica aí nunca ligou um componente invertido e queimou o componente, né? Felizmente também é fácil de resolver esse problema aqui. É muito comum as pessoas utilizarem um diodo em série com a fonte ou em paralelo com a fonte, no caso se você tiver um fusível, para proteção de inversão de polaridade. Qual que é a diferença desses dois casos? A diferença é que em série o circuito nem irá funcionar, então é uma proteção até maior. Só que tem um problema, o diodo ele tem uma limitação de corrente de potência dissipada. Se você for utilizar um diodo padrão aí, é em torno de 1 A a 1,5 A. Então, se o seu circuito consome mais que isso, ou muito próximo disso, você já não pode utilizar ele em série. Então, nesse caso, a outra opção seria colocar ele em paralelo. Por quê? Se você ligar invertido, o diodo irá fazer o circuito entrar em curto-circuito e o fusível abrir. Nesse caso, é obrigatório que você utilize um fusível, senão você só vai queimar o diodo. É uma opção simples, muito barata também, muito fácil de aplicar, mas eu prefiro até uma evolução desse circuito, que é a utilização de um MOSFET canal P, como você está vendo na imagem aí. O conceito é basicamente o mesmo. O MOSFET ele só vai conduzir se ele estiver negativo ali no gate dele e positivo no dreno. Qual que é a vantagem desse circuito? É que se você ligar invertido, o circuito simplesmente não funciona. Com isso ele protege o seu circuito, sem dissipação alguma de potência, ou seja, ele não esquenta quando o circuito está invertido. E uma outra vantagem que também ele tende a suportar uma potência maior. Então é muito fácil você encontrar um MOSFET aí que suporte 20 amperes, 30 amperes, 50, 60, tendo um encapsulamento bem pequeno. Então ele ganha em questão de eficiência também. É muito simples de utilizar, muito simples de colocar no circuito e funciona muito bem. E diferente do diodo lá, que dependendo se você utilizar uma vez errado, o seu circuito já vai parar. Com o MOSFET não, você pode inverter a polaridade várias vezes, que ele irá proteger o seu circuito e quando você ligar corretamente a tensão, ele vai voltar a funcionar. Caso o seu circuito ele gere uma tensão mais alta do que a tensão entre o dreno e o source suportado do MOSFET, você precisa colocar um Zener ali para limitar. Isso geralmente pode acontecer se você colocar esse MOSFET aí num circuito que tem uma outra fonte com uma tensão superior ou que tenha cargas indutivas ali que podem gerar picos de tensão. Então, caso tenha, você coloca esse diodo Zener depois do MOSFET, entre o source e o gate do MOSFET, que o seu circuito também vai estar protegido. Falando agora do quarto ponto, que é a questão de proteções contra cargas indutivas, também em circuitos que estão ligados diretamente à rede elétrica. Tudo que é carga indutiva, ou seja, tem uma bobina de cobre, essa carga ela armazena energia. Quando você desliga a alimentação, ela descarrega um pico bem grande às vezes, e isso pode danificar os componentes do seu circuito. Também existem formas muito simples de resolver isso daí, só colocar um diodo em paralelo com a carga que já resolve o problema. Esse diodo ele direciona essa tensão de volta para a carga e daí ela é dissipada.
dependendo do circuito, você vai precisar de ter um pouco mais de atenção ainda com relação a isso daí. Então você pode utilizar o próximo componente que eu vou falar, que é o optoacoplador. O optoacoplador, ele isola completamente o circuito entre a carga e o controlador. Ele é muito utilizado para isolar a rede elétrica do circuito. Então, tanto para cargas indutivas como para isolar a rede elétrica, o optoacoplador é excelente. Como você está vendo aí na imagem, é simples de utilizar. Geralmente ele é um circuito integrado. E de um lado você controla ele e do outro lado ele controla a carga. Então você pode acionar relés, motores, cargas indutivas no geral. E também na questão da rede elétrica, nunca você pode trazer a rede elétrica diretamente para dentro do seu circuito sem nenhuma proteção. Então existem muitos riscos de dar choque elétrico, dependendo da polaridade que se liga. Caso tenha um pico de tensão na rede, ele vai queimar o circuito e pode dar uma descarga no usuário também. Então você sempre precisa utilizar um optoacoplador ou um circuito parecido nesses casos. Então cargas indutivas ou utilização da rede elétrica diretamente no seu circuito. Por exemplo, no caso que você queira medir com um Arduino qual que é a tensão da tomada. Você não vai trazer a tensão da tomada, fazer um divisor resistivo ali e jogar no Arduino. Jamais. Você precisa colocar um optoacoplador e na saída do optoacoplador você joga no Arduino. Falando agora do quinto ponto e não menos importante, é a proteção contra ESD e outros transientes. ESD é o termo que se refere à descarga eletrostática. Então é aquela energia acumulada no corpo, nas superfícies, dos materiais, como por exemplo o plástico. E eu vejo que muitas pessoas também subestimam ela. Alguns até falam, eu coloquei a mão ali, passei a mão no plástico e coloquei a mão na placa e não aconteceu nada. Bem, não queimou a placa porque geralmente a própria placa já tem uma proteção ESD integrada, como por exemplo o caso das placas-mães de computador. Elas têm proteções ESD, todos os circuitos basicamente têm proteção ESD, principalmente os que têm o circuito exposto ao usuário final. Também todo ano aí a indústria investe milhões e milhões de dólares aí nas proteções dentro da linha de produção. Então os operadores utilizam jaleco antistático, as mesas são antistáticas, sapatos antistáticos, as máquinas também são antistáticas, as embalagens são antistáticas. Então, sem dúvida, esse é um tema importante, porque a indústria sempre quer reduzir custos, né? Então, por que ela iria investir tanto dinheiro se não é algo que acontece de verdade? Foram feitas inúmeras pesquisas e eles viram que realmente havia grande quantidade de componentes que eram queimados se não tivesse proteção antiestática. E outro componente, ele até pode não parar de funcionar, mas ele pode ter sua vida útil diminuída ou ele pode funcionar parcialmente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma memória, de um processador, tem bilhões e bilhões de transistores dentro. Às vezes só alguns desses transistores queimam. Isso acaba gerando ali uma perda de eficiência, uma perda de desempenho, um funcionamento irregular, alguma falha intermitente. Então, caso sua placa de circuito esteja exposta ao usuário final, ele pode colocar a mão ali, você deve se preocupar com proteções ESD. E essas proteções são os diodos TVS, que eles são fabricados para essa aplicação de proteção de ESD e também de outros transientes. Por exemplo, às vezes uma oscilação muito rápida da rede ou outros picos que são extremamente rápidos, que às vezes um varistor ou um fusível, ele não vai conseguir proteger o seu circuito. Nesse caso, o diodo, ele protege, o diodo TVS, né? Como dá para ver aí na tela, tem várias e várias aplicações, várias formas de utilizar. Eles também são componentes muito específicos, então tem uma tensão de trabalho, é especificado qual que é a tensão máxima, por quanto tempo ele protege o circuito. E uma coisa que poucas pessoas sabem também sobre estática é que facilmente ela passa dos 8.000 volts, 10.000 volts, até 30.000 volts. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem diferente, um tema um pouco mais sério aí, é um pouco mais teórico também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like se você não deixou ainda. Considere se inscrever no canal também, ajuda bastante. E fica atento aí aos próximos vídeos que sempre tá saindo coisa bem legal aí pra vocês, tá bom? Valeu!